começar a gravar. Então, tá. Porque o que o Alloy Analyzer faz, ou que, enfim, quando você tem um problema em Alloy e você quer achar uma solução para a especificação que você escolheu, você quer achar uma instância das assinaturas que satisfaça todas as condições que você colocou, esse é um problema de satisfatibilidade, em que você está tentando achar uma instância que satisfaça essas restrições. E, via de regra, quanto mais restrições você tem, mais difícil é você satisfazê-las. Então, o problema de satisfatibilidade fica mais difícil de acordo com o número de restrições que você adiciona. E pode ser contraintuitivo, mas tem um detalhe para isso que eu falei, que é, se o problema for satisfatível, quanto mais restrições você tiver, mais difícil vai ser satisfazê-lo. Se o problema for insatisfatível, quanto mais restrições você colocar, mais fácil vai ser determinar essa insatisfatibilidade. E, às vezes, dependendo, como a gente está trabalhando na linguagem de alto nível, que é o caso de Alloy, as restrições que correspondem àquilo que a gente escreve pode não ser muito intuitivo, no sentido de você pode escrever uma fórmula que pode lhe parecer simples, mas na verdade a forma como isso é codificado no problema de lógica proposicional, que vai corresponder a essa satisfatibilidade, a essa consulta de satisfatibilidade, pode ser mais complexo, sabe? Então essa é uma das razões pelas quais você pode ter esse tipo de comportamento não esperado, de algo demorar muito mais do que você esperaria que demorasse, porque pareceria mais simples do que é. E outra questão é que, se você está colocando restrições específicas sobre as cardinalidades dos conjuntos, isso adiciona algumas restrições que são mais difíceis, em geral, de serem satisfeitas, e isso pode levar a tornar o processo mais lento também. Uma coisa que é comum se observar, por exemplo, é você coloca, sei lá, todas as assinaturas podem ter tamanho até 5, por exemplo. Mas se você colocar que elas têm que ter tamanho exatamente 5, 3 e 4, aí isso pode levar muito mais tempo para resolver, porque é um problema mais difícil. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu coloquei um for 10 e especifiquei os subconjuntos lá, o tamanho dele. Ah, pronto. Esse é o tipo de coisa que colocar cardinalidades exatas leva a restrições mais difíceis em geral. Porque pode ter restrições soluções mais simples em termos de tamanho, que você vai estar eliminando porque você tem que satisfazer exatamente um tamanho que você deu, sabe? Uhum, entendi. Bacana. Beleza. Pra quem não pegou do começo, eu estava respondendo uma dúvida do Ramon sobre... duas dúvidas, de certa forma, sobre por que às vezes a gente tem tipo um problema muito difícil de ser resolvido e o que é que está acontecendo por baixo dos panos, né? Eu estava falando, além de responder essa outra, falando que eventualmente a gente vai ter uma aula em que a gente vai falar sobre o problema de lógica computacional que corresponde a essas consultas que a gente faz das especificações em Alloy. E como que essas coisas são resolvidas e tal. Beleza? Mais alguma dúvida, gente, antes da gente começar? Professor, eu consegui fazer, eu acho, mas eu temo que não tenha conseguido conferir tudo e tal. A gente precisa ter uma preocupação muito grande sobre isso, ou depois você vai liberar as respostas? Como é que vai funcionar? Eu vou liberar as respostas depois sim, mas você está falando sobre a lista, né? Que você fala que você conseguiu fazer tudo, mas você não tem certeza se as coisas estão corretas. Eu gastei boa parte do meu dia hoje conferindo, mas não tem evidência nenhuma, assim, de que algum caso que eu não peguei, alguma coisa vai estar mais complicado. Eu tenho certeza, inclusive, que eu errei Aham. alguma coisa. Eu Porque a tô com gente essa sempre dúvida erra. também. É difícil conferir as coisas todas juntas, né? Ah, isso. Então, antes da gente começar, a aula de hoje a gente vai fazer duas coisas. A gente vai responder aquelas dúvidas que a gente ficou da aula passada sobre algumas coisas do Ford, tem umas coisas interessantes pra gente falar. E depois a gente vai fazer uma modelagem juntos de um modelo um pouco mais complexo, que é algo meio parecido com o que vocês tinham que fazer na lista. Mas antes de fazer isso, vamos olhar aqui. Ah, tá aqui, homework one. Vamos olhar aqui
isso que vocês falaram da lista. Ah, meu Deus, como é que eu vou... Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Ué. Ué. Ah, tá aqui. Vocês estão vendo a lista de exercícios, né? Sim. Sim. Tá, deixa eu só abrir o chat aqui para caso alguém fale. Então, dá um exemplo aí de alguma das coisas que vocês não tinham certeza se vocês modelavam corretamente. Na B, no meu caso, que tem a parte A e a parte B, né? De modelar um aeroporto. Aham. Eu não. Quando tinha que mudar o modelo, por exemplo, tem uma parte dela que você tem que mudar o modelo para adicionar algumas coisas novas. Eu não Uhum. sei se do jeito que eu fiz, que eu acho que tem vários jeitos de fazer. Aí eu não sei se do jeito que eu fiz é o Sim. melhor jeito ou se não é, se isso é levado em consideração. Ah, sim. Você fala, por exemplo, nesse ponto 1 aqui, em que modifique o modelo. Tá. Esse. Não, pode falar. Nessa 1 aí, por exemplo, a 1 inteira eu fiz tudo com fatos. Aí eu fiquei em dúvida se eu tinha que modificar realmente o modelo ou eu podia fazer ela com fatos. Ah, sim. Só um exemplo. Quando fala que você deve modificar o modelo básico, está se referindo às assinaturas. Porque, se eu me lembro bem, você não conseguiria necessariamente satisfazer tudo que está escrito aqui apenas com fatos. Eu não lembro exatamente, mas... tem algumas coisas que, de acordo com as cardinalidades que são padrões, quando você usa aqui nos campos, que vão de encontro ao tipo de coisa que você deveria ser capaz de modelar no que está escrito aqui. Você não teve problema com isso, não? Ou eu estou lembrando errado? Se não me engano, eu tive com o location. Eu Modelar o lembrava location. algo exatamente do location mesmo. Mas assim, de alteração no modelo mesmo, nas assinaturas, acho que o único que eu terei foi o location. Pronto, mas esse é um tipo de coisa que é justamente o que é preciso exercitar aqui. É você perceber que tem alguma dessas condições que é impossível de ser satisfeita, dado como o modelo está escrito, e você tem que modificar o modelo para que você consiga modelar isso. E aí, como que você deve fazer essa modificação? E aí vocês têm que... O que vocês estão escrevendo, que a questão pede para você escrever aqui em linguagem natural, com um comentário, como que sua modificação está capturando o que tem que ser feito aqui, né? E essa é a forma... O objetivo disso é que vocês me convençam de que vocês fizeram algo que está correto. Só que isso... Como é que você tem certeza que você de fato fez o que está correto, né? E o grande problema aqui, que é algo natural de vocês terem essa dúvida, é porque isso daqui pode ser meio ambíguo, né? Mais ou menos o que está acontecendo. Então, se essa é a dúvida, às vezes é bom você... Que esse é um problema normalmente que acontece. É tipo, tem algo escrito e aí você pode ler de uma maneira que pode ser diferente da maneira que eu li, por exemplo, que outra pessoa leu. Então, às vezes é importante você dizer, tipo, por isso que é preciso colocar esse comentário e tem esse pedido. Você dizer que eu entendi dessa maneira essa restrição e eu estou para capturar essa restrição escrevendo essa fórmula aqui, sabe? Então, não importa que tenha havido uma disparidade, quer dizer, importa até um certo ponto, né? Que tenha havido uma disparidade entre a intenção de quem escreveu isso daqui e o seu entendimento de como você leu. Desde que o que você modelou corresponda ao entendimento que você teve.
Porque tem duas coisas que podem ser diferentes. Você pode modelar algo diferente do que você entendeu e você pode ter entendido algo diferente de como a pessoa que escreveu entendeu. Deu para entender? Sim, deu pra entender. Tá, por isso que é muito importante nesse tipo de exercício você dizer: eu interpretei dessa maneira essa restrição e aí eu modelei de acordo com esse entendimento. E aí, uma vez que você seja claro naquilo que você entendeu, é fácil perceber enfim, é possível perceber se o que você escreveu em Alloy corresponde ao seu entendimento, né? E desde que o seu entendimento seja razoavelmente próximo do entendimento esperado, não tem problema não. Beleza? Beleza. Beleza. Que tipo, é muito comum ter esse tipo de disparidade às vezes. Por isso que, na verdade, esse é um dos grandes objetivos de a gente estar estudando esse tipo de coisa. Porque no momento que você escreve algo em Alloy, não existe mais ambiguidade, sabe? Tipo, existe uma verdade capturada ali. Tá. Então, mais alguma dúvida antes da gente falar sobre aquelas questões de Forge? Eu tenho uma dúvida, professor. Pode falar. Rapidinho, é só em questão ao projeto 1, ao trabalho 1, se não me engano. Você ainda vai passar ele, né? Que eu vi que é para dia 29. Aí eu fiquei meio na dúvida se essa data Sim. tá acurada mesmo. Mas... eu me perdi um pouco no calendário. Tipo, eu não lembrava que era para entregar dia 29, não. Eu vou passar em muito breve e tipo... Possivelmente eu posso estender o prazo. Não toma como verdade absoluta. Tipo assim, não que você não deva levar em consideração, mas pense que se eu for demorar a passar o projeto, vai ter uma extensão do prazo de entrega. Beleza, valeu, professor. Beleza, então, gente. Ou mais alguma coisa? Tá. Então, a gente vai agora voltar para o que a gente estava fazendo em Racket. Vocês estão vendo minha tela aqui, né? Com o Dr. Racket aberto. Tá. Então, a gente estava escrevendo o modelo de família, basicamente fazendo uma tradução desse modelo definido em Alloy, no Alloy Analyzer, e agora em Alloy usando Forge. E aí a gente estava testando os comandos do Forge, que ele tem algumas facilidades para a gente testar coisas. Tanto a questão de a gente definir uma instância concreta, e aí a gente poder exatamente escrever um caso de teste. A gente gostaria de determinar se o meu caso de teste satisfaz uma determinada propriedade. É uma forma de a gente trabalhar com instância concreta mais facilmente. E utilizando essa sintaxe aqui, o comando example, a gente pode determinar que a instância que eu escrevi satisfaz ou não o meu caso de teste aqui, definido por essa condição. E aí o que a gente escreveu foi isso daqui, e a gente estava falhando o caso de teste. E aí a gente ficou bastante confuso, porque nessa instância concreta que nós definimos, a gente tinha aqui 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres. Cada homem é casado com uma mulher e um homem é irmão do outro. E a gente estava querendo modelar o fato de não haver incesto. Só que, então a gente escreveu que não existe nenhuma pessoa tal que seu esposo seja seu irmão. E a gente esperava que essa instância satisfizesse essas restrições aqui, certo?
mas isso não foi o caso. Aí a gente ficou confuso, porque, deveria satisfazer. A gente tinha primeiro testado num caso em que a gente sabia que não ia dar certo, que era quando a gente tinha esse caso aqui, por exemplo, porque M1 e W1 são casados, M1 casado com W1 e M1 é irmão de W1, e aí falhava o teste. Mas aí nessa instância em que a gente escreve aqui M2, então a gente não tem pessoas que são casadas com outras e alguém que é casado com um irmão, né? Então a gente deveria passar o teste, mas a gente não passa. E aí, na hora apareceu, assim, a gente pensou que esse aqui deveria passar, mas não está passando, então talvez tenha algum problema em termos de alguma coisa que a gente não entendeu da linguagem, alguma coisa assim. Tá. E aí, fato é que esse resultado é esperado com as coisas que a gente escreveu aqui. Alguém consegue me dizer por quê? A gente definiu que o spouse é simétrico? Não. Bem, a única restrição... Uma coisa importante, tipo... A gente não tá... As únicas restrições que estão sendo levadas em consideração quando a gente está fazendo esse teste aqui são as restrições básicas em termos do... quando eu declarei as assinaturas e as cardinalidades e as restrições que eu escrevi aqui. Nenhuma outra restrição está sendo levada em consideração. É porque não tem um ancestral em comum, professor? Não. Se eles são irmãos, eles teriam que ter um pai, uma mãe, alguma coisa assim? Não. Perceba que esse teste aqui ele é completamente independente dessa outra questão, da questão de pais e mães. O teste que a gente escreveu é o seguinte: não existe nenhuma pessoa tal que os esposos dessa pessoa sejam irmãos dessa pessoa. Então, se a gente olhar para a instância que a gente escreveu aqui, tem duas pessoas que têm esposos, né? M1 e M2. E só tem uma pessoa que tem irmão, que é M1. Esse irmão sendo M2. Então, não vão ter esposos que são irmãos. Isso é independente da relação children e da relação parents. Tá, então vamos fazer uma coisa diferente. Então, tipo, o que aconteceu aqui foi o seguinte: a gente teve um comportamento inesperado. A gente escreveu uma instância que a gente esperava que passasse uma condição e essa instância não passa essa condição. Tem uma forma de a gente utilizar as ferramentas de Alloy para nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo aqui. Que o que eu vou fazer aqui agora é executar. Peraí. Deixa eu ver isso aqui. Eu vou. Porque já ia dar a resposta. Eu vou executar exatamente o predicado que está sendo satisfeito, que é esse daqui, que eu estava usando no exemplo, né? Só que ele invertido. E eu vou perguntar qual que é, para essa instância, quem é essa pessoa que tem um esposo que está nos irmãos. Deu para entender o que eu estou querendo fazer? Ok. Então, eu vou executar. E aí, quando eu vou executar, vai abrir aqui o meu browser, que eu vou mostrar para vocês. Achei. Tá, então essa é a instância, certo? É a instância concreta que eu tô fazendo a execução. Então eu tenho exatamente as 4 pessoas e exatamente as relações como definidas aqui. E W1 é uma pessoa que satisfaz aquele predicado. É uma pessoa que seus esposos estão nos seus conjuntos de irmãos. Mas aí eu pergunto, quem que é o conjunto de esposos de W1?
Cortou, eu não vi não. Vazio. Exatamente, é o conjunto vazio. E quem que é o conjunto de irmãos de W1? Vazio também. É também o conjunto vazio. Só que o conjunto vazio está contido em todos os conjuntos, em particular também no conjunto vazio. Então, a forma como nós escrevemos a condição de que não existem pessoas tal que o seu conjunto de esposos esteja contido no seu conjunto de irmãos vai ser satisfeita para todas as pessoas cujo conjunto de esposos for vazio, em particular para W1. Então é por isso que o teste... Eita, eu parei de compartilhar, foi mal, peraí. Ah não, ah meu Deus, foi o que eu fiz. Ok. 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 Vocês estão vendo o Racket, né? O Dr. Racket? Sim. Eu que tava perdido aqui nos meus workspaces e vocês sem ver nada. Beleza. Mas enfim. Então, a forma como a gente escreveu isso daqui sempre vai ser satisfeito para qualquer pessoa que não tem esposos, em particular, tanto W1 como W2. Então, o que a gente precisa é colocar uma restrição extra, que é de que não tem ninguém que tenha esposos e esses esposos sejam seus irmãos. E se a gente executar aqui, nós vamos ter que esse caso de teste é satisfeito. A gente tinha definido um predicado que testa exatamente isso daqui, né? Que é justamente o predicado married. Então, para definir, na verdade, corretamente a relação de incesto, eu preciso garantir que pessoas casadas não sejam tais que seus esposos sejam seus irmãos. E isso foi uma coisa que a gente perdeu na hora que a gente estava fazendo a tradução, pelo fato de a gente não modelar assinaturas com in e a gente ter feito isso através de um predicado. Quando nós definimos o predicado de incesto, quando a gente estava usando o Alloy Analyzer, isso daqui eram membros do conjunto married. Então, quando a gente fez essa modelagem, a gente fez de forma errada. Deveria ter sido isso daqui, que é o que de fato captura o predicado de não haver incesto. Beleza? Alguma dúvida? Tá, beleza. É meio fácil cometer esse erro. Tipo, muitas vezes, quando a gente escreve condições que são que um conjunto não deve ter ninguém tal que um conjunto que eu gero com alguma operação esteja contido em outro conjunto, é preciso ter muito cuidado que quando você faz o teste, o primeiro conjunto não possa ser vazio. Porque como o conjunto vazio está contido em qualquer coisa, essa propriedade vai ser satisfeita para casos que você não pensou neles, como por exemplo aqui o em que pessoas não estão casadas, né? E é fácil passar por cima desses casos e cometer esse erro. E é difícil, às vezes, na hora, perceber esse erro. Foi justamente o que aconteceu na aula passada. Não só eu, como vocês também não perceberam. E aí, quando eu fui olhar de novo, eu parei um tempo, fiquei pensando. E aí a pessoa percebe. Tipo, mas fazer esse tipo de coisa aqui de... O predicado falhou, você diz, não tem ninguém para quem isso daqui acontece. Então, tenta ver para quem é que acontece, sabe? Então é muito bom você procurar a testemunha da coisa que falhou, que é basicamente o contra-exemplo, nesse caso aqui, que vai lhe dar a razão pela qual deu errado, né? E aí você pode consertar. Generaliza aquilo dali e conserta. Beleza?
Outra coisa que a gente ficou em dúvida também na aula passada era a gente estava vendo como deixa eu comentar isso daqui para que é justamente o que eu quero mostrar. A gente tinha escrito aqui essa especificação com vértices, definiu um predicado, a gente utilizou diretamente em Racket, numa linguagem mais próxima de Racket mesmo. E aí a gente viu o núcleo de insatisfatibilidade de um conjunto de restrições, né? E aí quando a gente tentou fazer isso na linguagem de mais alto nível, eu não estava sabendo quais que eram as opções para a gente ver a razão da insatisfatibilidade. Ok? Então nesse caso aqui, por exemplo, eu esperava SAT, eu tive ANSAT como resultado. A gente lembra que é porque eu defini isso daqui e isso daqui também, e essas coisas em conjunto são insatisfatíveis. Isso é independente do sum source. Mas aí o que nos permite ver qual que é o núcleo de insatisfatibilidade utilizando o Forge é utilizar essas duas opções aqui. A opção que diz que o sistema que a gente está utilizando para fazer a verificação das condições, os testes, etc., é a Minisat, e que vai ser mantida uma conexão entre as coisas que a gente escreveu na nossa especificação em Alloy. Meu cachorro está meio agoniado ali, foi mal. E as cláusulas que foram geradas para serem mandadas para o Minisat, que é quem vai fazer a verificação. E aí se a gente roda de novo, aí ele faz a exibição de qual que é o núcleo de insatisfatibilidade, que é exatamente o que a gente tinha usando aquela outra linguagem. O bichinho tá chorando ali, o cachorro, coitado. Mas a vida é dura, vamos lá. Aí é isso. Então tem um conjunto de opções que dá para usar com o Forge. Essas duas aqui em particular permitem fazer esse tipo de coisa. A gente vai falar mais sobre outras depois. Mas por enquanto, se vocês estão fazendo esse tipo de teste, que é interessante fazer para determinar se um determinado conjunto de restrições é satisfatível ou não, o núcleo de insatisfatibilidade pode ser obtido dessa maneira. E aí isso é o tipo de coisa que ajuda a gente a fazer a correção da nossa especificação, né? Perceba que esse é o problema dual, né? Do que a gente estava lidando antes. Antes a gente estava tipo como é que fala? A gente estava restringindo de menos e aí a gente estava tendo instâncias que satisfazem algo que a gente não queria que fosse satisfeito. E aqui a gente está restringindo demais. A gente está impossibilitando que algo que a gente queria que fosse satisfeito seja satisfeito. A solução aqui é fazer isso daqui, né? Beleza? Então isso, espero, soluciona aquelas dúvidas que a gente ficou no final durante a aula passada. E agora a gente vai começar a usar esses conhecimentos que a gente vem adquirindo para fazer uma modelagem de um sistema. A gente vai começar dando os requisitos, que é algo parecido com o que a gente fez no começo, só que a gente vai utilizar um modelo um pouco mais complexo agora. Beleza? Qualquer coisa, é só falar. Deixa eu passar aqui para os slides. Aqui. Tá. Vocês estão vendo esses slides, né? Sim. Beleza. Deixa eu só fazer um negócio aqui.
Ah, tá. Aí, então, o que a gente vai fazer agora é modelar junto um modelo de academia. Academia no sentido não malhação, mas universidade. Em que nós vamos modelar tipo relacionamento de pessoas que trabalham em universidade, pessoas que estudam, disciplinas que são oferecidas, organizadas em departamentos e pessoas são identificadas através de códigos, certo? Então, pessoas vão ser divididas entre professores, basicamente, estudantes, tanto de graduação como de pós-graduação. Tanto estudantes como professores podem ser instrutores, podem dar aula. No caso, apenas pós-graduandos podem dar aula. E vão ter vários relacionamentos que a gente vai tentar modelar através com esses diferentes atores aqui. Beleza? Tá. Então, a estratégia em geral que a gente tenta fazer com qualquer coisa que a gente for modelar, seja isso daqui, seja um sistema mais avançado, algumas outras coisas que a gente vai ver depois, é ir construindo um modelo aos poucos. Então a gente vai começar primeiro definindo as assinaturas, definindo as relações entre essas coisas, e aí depois a gente pode ir adicionando restrições, que é parecido também com como a gente fez com o modelo de família, né? Em que a gente determina pessoas podem ser casadas, e aí depois você vai colocar restrições sociais, pessoas não podem ser casadas com irmãos, esse tipo de coisa. E conforme a gente vai fazendo, a gente vai determinando quais que são coisas que acontecem, que a gente não gostaria que acontecesse. A gente pode determinar se coisas que nós gostaríamos que acontecessem não acontecem. E assim vai, né? A gente pode ir determinando o porquê e ir consertando o nosso modelo. Beleza? Tá. Então, quais são os componentes básicos que a gente tem na nossa especificação para modelar esse cenário que a gente está discutindo aqui? A gente tem pessoas que podem ser estudantes, podem ser professores, a gente tem cursos, a gente tem relacionamento entre essas coisas, certo? Então, vamos agora abrir o Alloy Analyzer e vamos começar a escrever uma especificação que capture esse tipo de coisa. Cadê o Analyzer aqui? Tá. Então, como que vocês sugerem que eu comece? Estão vendo o Alloy Analyzer, né? Então, de fato, eu tenho pessoas, né? Então, usar person aqui. E quais são os tipos de pessoas que nós temos nesse cenário? A gente tinha faculty e a gente tinha students, não era? Então a gente pode dizer que faculty stands person e a gente pode dizer que students extends person, certo? Mas estudantes são subdivididos também, né? Estudantes são... Não sei o quanto de som chega pra vocês aí da lamúria do meu cachorro, mas é tocante o bichinho. Tá. A porta tá fechada, o coitado quer sair. Beleza. Porque, tipo, essa hora da aula, tipo, minha esposa tá fazendo fisioterapia. Aí se ele não ficar trancado aqui, aí é impossível pra ela fazer. Tá. Aí
pessoas... Mas hoje ele tá mais triste. Tá difícil mesmo. Enfim. Aí pessoas podem ser... Pessoas, no caso, podem ser faculty students. E estudantes podem ser graduandos e pós-graduandos, né? Então a gente pode subdividir estudantes. E aí, então a gente vai tornar students também uma assinatura abstrata, porque a gente quer que todo estudante seja necessariamente ou graduando ou pós-graduando. E a gente pode ter aqui undergrad, extends students e graduate students, extends students. Certo? E aí a gente tem outra coisa, que é instrutores, né? Que são as pessoas que dão aula. E as pessoas que dão aula, elas podem ser tanto faculty como podem ser graduate students. Então, a gente não pode fazer isso com um conjunto que esteja estendendo outros. Então, tem duas maneiras que a gente pode... algumas maneiras que a gente poderia fazer isso. Como a gente está utilizando aqui o Alloy Analyzer, a gente pode escrever uma assinatura que está contida em outra sem necessariamente fazer parte da partição que determina uma assinatura abstrata, né? Então a gente poderia escrever, por exemplo, que instructor faz parte do conjunto de pessoas e a gente pode depois colocar restrições para determinar exatamente quem são esses instrutores. E qual que seria outra maneira, por exemplo, que eu poderia fazer isso? Se eu estivesse utilizando Forge aqui, em que eu ainda não tinha a possibilidade de definir o conjunto de instrutores dessa maneira, como era outra maneira que eu podia fazer? Fazer como se fosse uma relação de person? Não, porque instrutores não são uma relação, eles são uma relação tipo não unária, né? Eles são um conjunto de pessoas, são um conjunto de pessoas que capturam um determinado conceito. Então, através de uma relação, não capturaria exatamente. Se deu para entender? Sim. No caso de married, por exemplo, quando a gente estava tratando do modelo de família, o que foi que a gente fez? A gente passou a utilizar um predicado, né? E a gente escreveu um predicado que se aplicava a pessoas e... Era um predicado que se aplicava a pessoas que era verdadeiro para pessoas que tinham esposos, né? No caso de instrutor, se a gente fosse utilizar um predicado, a gente vai ter que definir depois quais são as condições em que alguém é um instrutor. A gente ainda não falou sobre essas condições exatamente aqui. Isso vai fazer parte das relações. Então, vamos manter dessa maneira, mas tenham em mente que o que a gente está fazendo aqui é como se a gente tivesse definido um predicado não totalmente especificado ainda. Porque a gente vai querer depois garantir que aqueles que são instrutores obedeçam uma série de restrições que a gente não colocou aqui ainda. Tá. Então, a gente definiu os elementos básicos aqui da nossa especificação, que são os atores, os conjuntos que a gente pode ter. A gente não começou nem a falar ainda das relações que a gente vai ter sobre essas coisas. Tem outras coisas que a gente não falou, né? Tem o fato de que a gente pode ter departamentos, cursos e IDs. Então, voltando aqui, a gente pode ter também cursos. E o outro a gente só tinha falado anteriormente. Então, vamos adicionar cursos e depois alguns relacionamentos, que é o fato de que um instrutor pode lecionar um curso, estudantes podem tomar cursos e estudantes podem estar à espera de vagas em um curso. Então, tenham em mente isso daí. Tá. Então, eu posso ter aqui uma assinatura course, certo? E aí, tem algumas coisas que a gente pode colocar em termos de relacionamento.
Então são campos que a gente colocaria aqui. Então o instrutor pode ensinar um curso, né? Um curso pode... peraí que eu esqueci. Deixa eu voltar aqui, aí eu falo. Um instrutor pode ensinar um curso, um ou mais estudantes podem estar tomando um curso e estudantes podem estar na fila de espera de um curso. Tá, então... onde que vocês acham que eu deveria colocar esses relacionamentos? Um ou mais estudantes podem estar matriculados em um curso e estudantes podem estar na lista de espera de um curso. Alguma ideia? No curso. Então, que tipo de relacionamento eu poderia colocar no curso, por exemplo? Se ele é destinado para aluno de graduação ou de pós. Que no caso são estudantes. Se é relacionado para um... Não, mas antes esse relacionamento que você comentou, Gleison, ele não ainda apareceu nas restrições que a gente está considerando. As restrições que a gente está querendo levar em conta nesse momento são: um ou mais estudantes podem estar tomando o curso, então são estudantes em geral, e estudantes podem estar na fila de espera de um curso. Então a gente ainda não está falando sobre ser um curso de graduação, um curso de pós-graduação, alguma coisa assim. Pode ser uma relação de students. Poderia. Então, na relação de students, eu poderia colocar que estudantes podem estar na lista de espera de determinado curso. Então, ou estudantes podem estar tomando um curso. Só que aí a questão é, a gente coloca essas relações em students, a gente coloca essas relações em course. Qual que faz mais sentido? Vamos pensar na relação de waitlist, né? Então, um curso pode ter uma fila de espera. E aí essa fila de espera seria de estudantes, né? Então faz sentido que isso daqui faça parte de curso. E sobre o fato de cursos serem tomados por estudantes. Estudantes podem estar tendo cursos. Então, um estudante pode ter um ou mais cursos em que ele está matriculado. Então, a gente pode ter aqui uma relação enrolled, em que estudantes podem estar matriculados em cursos. Beleza? Beleza. Tá. Vamos voltar aqui para os slides. Qualquer dúvida é só falar, viu, gente? Só me parar que a gente volta. Então, aqui tem um exemplo de como que a gente pode definir essas assinaturas. Acho que é basicamente como a gente fez. Deixa eu ver o que você falou, Gabriel. Dessa forma, não pode ocorrer de o student dele estar enrolled in a waitlist. A gente ainda não colocou nenhuma restrição que previna isso, Gabriel. Tipo, no nosso modelo, então, vamos fazer aqui. Posso run e tem alguém que é student. Aliás, deixa eu retirar esse plural aqui.
Meu amigo. Que judiação é essa, rapaz? Tem alguém que é estudante e tem um curso, é isso? E esse curso é tal que ele faz parte dos cursos em que o estudante está matriculado e dos cursos. Peraí. E esse está na lista de espera desse curso. É isso? Então, se a gente executar isso daqui, a gente vai ter uma instância. E eu vou mostrar para vocês a instância. Então, bem, tem várias coisas aqui, mas... peraí, esse negócio não é mínimo, mas a gente tem aqui... primeiro que o um graduando é um instrutor, mas a gente tem esse curso e um estudante, e esse cara ele está matriculado nesse curso e ele está na lista de espera desse curso também. Então a gente não colocou nenhuma restrição que previna esse cenário. Então a gente consegue escrever. Então essa é uma boa forma de determinar, tipo, isso pode acontecer. E quando acontece, como é que acontece. Certo? Mas esse é um tipo de coisa que a gente vai querer justamente prevenir que aconteça depois. Mas é assim mesmo que a gente faz desenvolvimento. Tipo, digamos que essa restrição já tivesse aparecido, o seu modelo tem que ter essa restrição, e aí você está em dúvida, a forma como eu escrevi a minha especificação é tal que ela previne isso de acontecer? Então, se fosse o caso, então não deveria ter nenhuma instância que satisfizesse aquilo que eu escrevi, mas existe. Porque a gente ainda não excluiu esse tipo de possibilidade. Tá, deixa eu voltar para os slides. Beleza. Tá. Então, vamos continuar aqui. E aí tem diferentes formas de fazer algumas coisas. Então... Eita, meu Deus, o que eu fiz? Aqui. Então, digamos que a gente quer colocar essa restrição aqui de que um instrutor leciona um determinado curso. Ou seja, todo curso é ensinado por alguém. Então, tem diferentes maneiras em que a gente pode fazer isso. Quando a gente definiu aquela assinatura instrutor, que um instrutor pode ensinar um determinado número de disciplinas, a gente poderia depois dizer que toda disciplina tem exatamente um instrutor. Mas a gente pode fazer isso também adicionando uma restrição como essa daqui, como um campo de course. Então vamos fazer isso. Então a gente vai associar o fato de que todo curso tem que ser ensinado por alguém, exatamente por um alguém, que é um instrutor, utilizando esse campo aqui, certo? Então eu vou lá para o Alloy Analyzer, e aí eu vou colocar aqui, by one instructor. Então, o que a gente está colocando aqui agora é que todo curso tem que ter um instrutor. Foi liberado o cachorro, agora ele vai ser feliz. O primeiro projeto vai ser nesse modo de construir relações online analyzer. Vai ser sim, Fábio. Tipo, vai ser passado um projeto que é basicamente isso. Você tem um conjunto de restrições, você vai ter que
escrever um modelo que captura essas restrições e vão ter um conjunto de asserções que seu projeto vai ter que passar para mostrar que você fez uma modelagem correta daquilo que foi pedido. Beleza. Deixa eu voltar para os slides. Tá. Então, uma coisa que é importante levar em consideração é que, tipo, com as informações que a gente tem até o momento, não há uma ordem em termos do que é melhor. É melhor fazer através de um campo de cores para determinar isso, ou é melhor fazer através de um predicado que tem que ser sempre satisfeito para determinar isso. Tipo, essas formas são equivalentes. E dependendo de como as coisas são feitas, a gente pode modelar de diferentes maneiras aquilo. E algumas podem servir melhor a alguns propósitos, outras a outros. Ok? Por exemplo, esse taught by, se ele for necessário, se ele for benéfico para modelar outras coisas, aí é bom ter adicionado essa relação. Mas se não for, aí talvez fosse melhor apenas ter se preocupado com restringir como o teach funciona e assim vai. Tá. Aí vamos levar outros campos em consideração aqui. Um instrutor leciona algum curso. Um ou mais estudantes estão tomando um curso e estudantes can be waiting. A gente já fez isso daqui, né? Então, mas existem diferentes formas de fazer. A forma como a gente fez de enrolled, que foi de dizer que um estudante está matriculado em um curso, a gente é uma questão de direção, né? Você pode é bem parecido com a ideia de ensinar o curso e ser ensinado. Então, o curso é ensinado por um instrutor e o instrutor ensina um curso. Um curso pode ter estudantes matriculados nele e estudantes podem estar matriculados em um curso. Aí, qual que é a melhor forma de modelar isso? Tipo, essas relações são simétricas, né? Que é bem parecido com aquela ideia da relação children e da relação parents, em que a gente pode, em alguns momentos, querer se referir a um e em outros momentos se referir a outro. Então, se a gente quiser saber quem são os alunos que estão matriculados em um curso, a gente teria que pegar... Se a gente só tivesse a relação de um aluno estar matriculado em um curso, a gente teria que pegar a transposta para um determinado curso e todos os alunos, a união disso daí, né? Se vocês entenderem o que eu quero dizer. Mas às vezes é melhor modelar do outro jeito também, depende daquilo que a gente quer fazer. Como eu sei o que a gente quer fazer aqui, ou eu acabei de lembrar, a gente pode mudar a ordem em que a gente definiu a relação, de em vez de modelar estudantes estão matriculados em um curso, ou um curso tem estudantes matriculados nele, a gente pode modelar diretamente esse segundo caso aqui. Então vamos fazer essa modificação. Novamente, tipo, não existe uma relação de prioridade, qual que eu devo fazer ou não. O importante é que você tem que ser capaz de capturar o comportamento e você tem que ser capaz de utilizar a informação quando necessário. Se eu quiser saber quem são todos os alunos que estão matriculados em um curso, eu poderia fazer também através dessa relação de enrolled que eu defini aqui em estudantes. Mas a gente pode, em vez de modelar estudantes, os cursos em que o estudante está matriculado, a gente pode modelar que um curso tem um conjunto de alunos matriculados nele. Deu para entender a modificação que eu fiz? Então, uma pergunta aqui. Como que eu faria, então... course student
Então, eu quero definir para um determinado estudante um conjunto de cursos que ele está matriculado. Como que eu definiria essa função? Então, S-join da transposta de enrolled. Enrolled é uma relação que leva cursos a um grupo de estudantes. O que significa que a transposta de enrolled vai levar estudantes a cursos. Né? Se eu tenho 2 cursos e um estudante faz parte desses 2 cursos, no primeiro curso ele vai estar ele vai ter uma tupla do primeiro curso para aquele estudante e no segundo curso vai ter também uma tupla daquele curso para o estudante. Então, se eu pegar a transposta, eu vou ter 2 tuplas com o mesmo estudante e 2 cursos diferentes. E aí, ao fazer o join, eu vou obter esses 2 cursos. Beleza? A sintaxe está certa? Acho que eu errei a sintaxe aqui. Não, taught by... Ué. Tem que colocar vírgula? Acho que tem que colocar vírgula, não? Isso mesmo. Tá. Mas eu tava achando que eu tinha errado a sintaxe de função, mas a sintaxe é essa mesmo. Beleza. Então vamos voltar para a especificação. E aí, diferentes relações que a gente pode definir, né? Tem essa relação que a gente acabou de fazer, por exemplo, ela não necessariamente pode ser necessária para as outras coisas que a gente vai modelar. A gente ter um campo de instructor que é teaches e a gente tem um campo de course que é taught by. Sabendo que essas 2 coisas podem ser simétricas, a gente pode preferir definir isso através de uma função. Esse taken aqui, se a gente, devido a eu ter definido, esse taken é equivalente à função que a gente acabou de escrever, mas como eu defini como uma função que toma um estudante, aí eu preciso fazer o join daquele estudante especificamente. Mas se eu apenas determino como a transposta de enrolled, funciona da mesma maneira. E aí eu posso também inverter a relação da lista de espera, né? De saber quais são todos os cursos em que o estudante está na lista de espera. Beleza? Aí, da mesma forma que eu posso definir através dessas macros aqui, basicamente, a gente pode fazer através de fatos. Tá. E enfim, tem diferentes maneiras que a gente pode escrever isso daqui. Isso é bem parecido com aquilo que a gente viu na semana passada, né? Quando a gente estava estudando os básicos da linguagem. Tá, então vamos continuar adicionando restrições. Uma das restrições que a gente está interessado, que foi citada no comecinho, era de que enquanto instrutores são pessoas, porque eles podem ser tanto estudantes como faculty, mas são apenas alguns dos tipos de estudantes que podem ser instrutores, que são os estudantes de pós-graduação. Então, no Alloy, na linguagem Alloy padrão, a gente pode, em vez de dar diretamente o nome do conjunto, a gente pode escrever uma operação de conjuntos. Então, vamos voltar aqui para fazer isso. Tá, então, em vez de dizer que eu estou aqui em person, eu posso dizer que eu estou na união de graduate e faculty. Certo? E aí vai funcionar da mesma maneira como a gente tinha anteriormente. Mas eu posso, novamente, todas essas assinaturas que eu estou definindo aqui, que não fazem parte da partição que compõe a minha assinatura abstrata, eu poderia definir de outras maneiras. Eu poderia definir através de um predicado e
colocar no predicado que instrutores são pessoas que estão na união de graduate e faculty e que fazem parte da transposta de taught by. Essa é uma forma de definir esse predicado, por exemplo. Mas a gente pode fazer dessa maneira aqui. Existem diferentes formas de a gente modelar as coisas. E tá, então vamos escrever esse primeiro fato aqui, a gente já escreveu diretamente daquela maneira, mas como que a gente escreve esse segundo fato aqui? Ninguém está esperando por um curso a não ser que exista outra pessoa que esteja, pelo menos outra pessoa que esteja matriculada naquele curso. Então, como que eu escreveria isso? E por que que isso, na verdade, não é... Por que isso é redundante, escrever isso? E o outro fato é: estudantes de pós-graduação não ensinam cursos em que eles estão matriculados ou em que eles estão na fila de espera. Então, como que eu escreveria... Eu vou colocar aqui facts. Ups. Vou selecionar isso aqui. No one is waiting for a course unless someone is... E o outro fato é que graduate instructors not teach courses they are taking or... Então, como que eu escreveria um fato para essa primeira frase? A sugestão do Diego é que não existe nenhum curso tal que esse curso tem uma fila de espera e ele não tem estudantes matriculados. Essa restrição que você escreveu, Diego, ela fala... como é que se diz? Ela está abrangendo os cursos, mas ela não está falando especificamente de estudantes, que são meio que o foco desse fato aqui. Porque se a gente escrevesse como você colocou... A gente está dizendo que existem pessoas que estão na lista de espera desse curso e esse curso não tem gente matriculada nele e não existem tais cursos. Beleza, na verdade, deixa eu voltar no que eu falei, talvez eu tenha interpretado errado e seja isso mesmo. Não, acho que é isso mesmo. Tipo, desculpa, Diego, vocês... Ou alguém discorda de que não seja isso? Tá, e aí a pergunta agora é: por que isso daqui é supérfluo?
O que isso aqui está dizendo não existe nenhum curso. É exatamente isso. Como eu já estou porque enrolled a sum. Então, uma forma de você verificar isso daqui também é que se a gente pedisse por uma instância em que a gente tenha algum curso que satisfaça isso daqui, a gente não vai ter nenhuma instância que satisfaça essa restrição. Justamente pelo fato de que não vai ter nenhum curso. Se a gente retirar isso daqui também, não vai ter nenhuma forma de satisfazer essa restrição. Porque enrolled tem que ser habitado. No momento que eu tenho um curso, esse curso tem que ter estudantes matriculados nele. Então esse fato ele é supérfluo devido a isso. Ele é redundante. Tá, mas eu posso no momento gerar instâncias em que eu tenha estudantes de graduação, em que haja uma interseção entre então em que ele é um instrutor e eles estão ensinando um curso e esse curso também faz parte dos cursos em que ele esteja tendo aula. Então, se a gente pedir para um modelo desse daqui, a gente vai... não vai achar porque eu escrevi errado aqui. É G. A gente vai ter uma instância que satisfaça esse predicado, né? Eu não preciso nem... Vocês não estão vendo a instância. Eu não preciso nem colocar o outro caso, que é ele... Ou ele está matriculado, ou ele está na lista de espera, porque é possível achar um exemplo em que ele esteja... em que ele esteja matriculado já. Então, nesse caso aqui, ele está... Acho que é o curso 0, que ele está... Ele está ensinando o curso 2 e ele está matriculado no curso 2, eu acho. É isso? Não. Isso é o curso 0, na verdade. O curso 0 ele está matriculado e ele está ensinando. Beleza? Então, como que eu escrevo um fato para prevenir esse comportamento? Troca de sum para null. Essa é uma boa forma. Mas isso daqui não vai ser suficiente, né? Então não existe nenhum pós-graduando que seja um instrutor e algum curso que ele ensine faça parte do curso que ele está matriculado, mas a condição diz mais do que isso, né? Eu tenho que garantir também que ele não ensine nenhum curso em que esteja na lista de espera. E aí, como é que eu modelo isso? Você pode colocar uma união, professor, no Course Student Enrolled In com a whitelist, não? Porque você vai pegar as duas coisas e vai verificar se ele não está ensinando. Isso. Só que eu não posso usar diretamente o waitlist porque o waitlist vai de conjuntos para estudantes. Então eu tenho que pegar a transposta. Então
não deve haver uma interseção entre os cursos que aquele estudante está ensinando ou os cursos em que ele está matriculado ou os cursos em que ele está na lista de espera. E como que eu tenho os cursos em que G está na lista de espera? É G união a transposta de waitlist. Certo? E aí, com esse fato, se a gente fosse tentar executar isso daqui, eu não vou ter nenhuma instância. Da mesma maneira, se eu tivesse perguntado por G transposta de waitlist. Porque ambos os casos estão sendo excluídos pelo fato. Beleza? Tá. Então, assim a gente vai enriquecendo o nosso modelo para adicionar restrições extras. Perceba que a forma como esse segundo fato está escrito aqui, perceba que a gente está muito diferente de tudo como a gente escreveu. Isso tem muito a ver de qual que é a intuição que a gente tem na hora de escrever esses quantificadores. Muitas vezes, algumas pessoas têm mais facilidade com usar o all e outras pessoas têm mais facilidade com usar o no. É uma questão realmente de visão de quando você diz que uma coisa ruim não deve acontecer, você vai dizer que sempre acontece a coisa boa ou você vai dizer que nunca acontece a coisa ruim. Essas formas são equivalentes de raciocinar. E nenhuma é melhor do que a outra. Elas são realmente equivalentes. É só formas diferentes de escrever a mesma coisa e algumas se adequam melhor ao modelo que algumas pessoas têm do mundo e vice-versa. Beleza? Uma coisa que a gente pode fazer também é buscar por instâncias normais. E aí, esses slides aqui, como eles são voltados para o Alloy Analyzer, aí tem as diferentes... a gente pode fazer de duas formas. A gente pode colocar no comando run as restrições que a gente gostaria de ver em uma determinada instância, ou a gente pode determinar um predicado que estabeleça a realidade. No sentido de, eu gostaria de ver como que o modelo funciona quando eu tenho esse número de cursos, esse número de estudantes de graduação, pós-graduação e assim vai. Se a gente estivesse fazendo isso no Forge, a gente poderia também colocar diretamente uma instância concreta e aí a gente vê como que aquela instância concreta se comporta relativo aos fatos que a gente está escrevendo e testes ou exemplos que a gente pode colocar. Enfim, isso é bem parecido com as coisas que a gente vem vendo até o momento. Então, digamos que eu queira definir esse predicado aqui de tipo realismo. Eu quero ver modelos em que eu tenha essas condições aqui satisfeitas. Então vamos tentar escrever isso daqui. Então eu vou escrever um predicado em que eu tenha instrutores que são estudantes de pós-graduação, eu tenha mais do que um curso e eu tenha mais do que 2 estudantes de pós-graduação. Raniel. Oi. Desculpe te interromper. Antes de você passar para esse exemplo, você pode tirar uma dúvida do slide anterior? Por favor, rapidinho? Posso sim. Esse daqui? Isso. O último fato aí, é só para ver se eu entendi direito. O not in significa que todos os elementos do C join taught by não estão nessa união. Não. O estar contido ele vai falhar tão logo exista pelo menos um elemento que não esteja. Mas vamos. É importante que você trouxe isso daqui. Vamos parar e olhar com cuidado.
A gente quer modelar que estudantes de pós-graduação não ensinam cursos em que eles estão matriculados ou em que eles estão na lista de espera. Então a forma como está escrito aqui é: todos os cursos são tais que, se você pegar os estudantes desse curso, eles não estão na união do conjunto de estudantes que estão matriculados naquele curso na lista de espera. Não, então a forma como eu estava lendo não estava certa não, porque o que isso daqui está dizendo é que a interseção tem que ser vazia. Tem exceção dessa união com taught by? Bem, se meramente dizer que algo não é subconjunto do outro, você pode ter, tipo assim, 3 e 4 não é subconjunto de 4. O conjunto com 3 e 4 não é subconjunto do conjunto 4. Mas a interseção não é vazia. Não. É porque tem... Mas por que o caso que eu acabei de descrever é impossível? Qual que seria o problema? Porque eu li isso daqui e eu fiquei preocupado porque eu disse a interseção de taught by de C tem que ser vazia relativo à união de enrolled e waitlist de C. Porque o conjunto taught by tem só um elemento. Exatamente, Diego. O conjunto taught by, as condições de cardinalidade que a gente o conjunto taught by e o conjunto C join taught by, né? Esse conjunto vai ser um conjunto unitário, porque a gente definiu a relação taught by. Cadê? Aqui. A gente definiu a relação taught by como um campo de cores em que existe exatamente um instrutor na imagem, se você pensar em taught by como uma relação ou função, uma relação binária. Então, como isso daqui me dá exatamente um elemento, e eu digo que esse exatamente um elemento não está contido nessa união, então isso modela aquilo que eu gostaria de modelar. É muito fácil errar escrevendo dessa maneira aqui, porque a gente está querendo dizer que a interseção de dois conjuntos é vazia, e a gente está dizendo que essa interseção vai ser vazia porque o primeiro conjunto necessariamente vai ser unitário e ele não está contido no segundo conjunto. Então, existe um raciocínio auxiliar acontecendo aqui que eu não estava rodando na minha cabeça e eu fiquei confuso quando eu vi isso daqui. E talvez você também tenha ficado. Então, é importante ter cuidado. E não é que isso aqui esteja errado, mas essa é uma forma de modelar as coisas que leva em consideração outras restrições. E é muito fácil isso levar a erros, porque digamos que você mude a sua especificação para taught by não ser mais uma relação de cursos para exatamente um elemento de instructor. E aí isso daqui iria quebrar. Se você permitisse que agora cursos pudessem ter mais do que um instrutor, você poderia ter que o estar contido ainda seria... O não estar contido ainda seria verdadeiro, mas a interseção não seria vazia. Beleza, era justamente isso. Eu pensei que do lado esquerdo poderia ter A e B, e aí lá na união, um dos conjuntos tem um A e o outro é vazio. Aí ia falhar, mas entendi. O do esquerdo ele necessariamente é unitário. Exatamente. Obrigado. É por causa disso que funciona. Show. Tá, então vamos voltar aqui para a ideia de a gente anotar a nossa especificação com um conjunto de condições que estabelecem modelos interessantes, né? Então a gente quer que exista uma interseção entre... que basicamente existam instrutores que são alunos de pós-graduação, eu tenha mais do que um curso e mais do que 2 graduandos. Tá, então... Vou fazer o predicado aqui, realism...
esse predicado me diz que eu tenho uma interseção não vazia, o número de cores é maior do que 1, e o número de undergrad é maior, beleza. E aí a gente pode rodar com esse predicado valendo. E o que acontece é que não existe nenhuma instância que satisfaça esse predicado. Alguém tem alguma ideia do porquê? Não tem ninguém para ser instrutor? Vamos... Bem, essa é a quando a gente não tem um núcleo de insatisfatibilidade, a forma de você debugar isso daqui, eita, foi mal. Você pode considerar cada uma das restrições por vez. Então, você disse que não teria ninguém para ser instrutor, né? Se a gente rodar aqui, a gente vai ter uma instância que satisfaz esse cara. Então, esse não é o problema. Não é que a gente não teria ninguém para ser instrutor que é pós-graduando. Se a gente considerar a de curso, a gente também consegue fazer a satisfação. Mas a gente não consegue, ao mesmo tempo, ter essas três coisas funcionando, como a gente viu anteriormente. A razão daqui é a gente não está especificando o escopo, ou seja, as restrições de cardinalidade que a gente está utilizando para as nossas assinaturas. Quando a gente não faz isso, por padrão, o Alloy Analyzer usa 3 como tamanho. Se a gente usar 4, aí vai existir uma instância em que isso é satisfeito. O problema aqui é que para satisfazer simultaneamente essas condições, nós precisamos de 4 estudantes de graduação, que é o que a gente vai ver se a gente passar aqui para uma instância. Ai meu Deus, peraí. Tá, então aqui a gente tem 4 cursos, a gente tem vários estudantes de graduação. Se eu colocar aqui na tabela, certo isso? Pois é, Fábio, tipo, esse é um negócio que a pessoa não para pensar muitas vezes em exatamente que esse seria o problema, né? Que é tipo a razão pela qual a gente não conseguiu satisfazer as restrições que a gente escreveu é porque a gente não utilizou o tamanho suficiente para as assinaturas. E deixa eu voltar aqui para o Analyzer. Tipo, quando a gente tem um resultado como esse, de que eu digo que não foi encontrada nenhuma instância e a nossa especificação pode ser inconsistente, ele nunca vai dizer que a especificação é inconsistente. Ele sempre vai dizer que pode ser. E isso é porque a verificação é sempre feita até um tamanho possível de assinaturas. Então pode ser o caso em que as restrições que você deu elas não são satisfeitas para o número padrão, que é 3, ou mesmo para um outro número, para 4, mas elas seriam satisfeitas para um número um pouco maior daquele que você utilizou. Essa sempre é uma possibilidade, quer dizer, sempre não, essa é uma possibilidade comum, mas não é o caso do Alloy Analyzer. A forma como o Alloy Analyzer funciona, sempre você vai ter essa restrição, mas você pode estar utilizando outras ferramentas para fazer a verificação das especificações que você está escrevendo em Alloy, que são capazes de determinar que, independente dos tamanhos que você use, de fato a sua especificação é inconsistente. É possível fazer isso. Mas não é o caso com o Alloy Analyzer. Beleza? Ok. Peraí que eu tava...
voltar aqui para os slides. Tá, então, no momento que a gente tem essa especificação que a gente vem escrevendo e a gente começou a fazer testes de ver instâncias, etc., a gente pode fazer também testes de asserções. A gente pode escrever uma asserção de uma propriedade que a gente quer que seja válida para todos os modelos possíveis da nossa especificação, e se ela não for, a gente vê um contra-exemplo dela. Então a gente pode tentar checar que não existe, que é basicamente aquilo, o contrário do fato que a gente escreveu, né? Não existe um instrutor que está na fila de espera de um curso que ele está ensinando. Então esse instrutor necessariamente vai ter que ser um estudante de pós-graduação, porque é quem pode se matricular, e isso não vai ser o caso. A gente já escreveu, a gente fez meio que isso, né? Ao tentar pedir para rodar a negação do fato que a gente escreveu. Se a gente tivesse escrito uma asserção e checado, daria no mesmo. É a diferença entre determinar se existe um exemplo da coisa ruim ou é sempre o caso que a coisa boa acontece. São formas duais de ver o problema. Então não vou escrever essas asserções porque a gente meio que já fez isso quando a gente estava usando as restrições para o comando run. Tá? Mas perceba que é bem parecido com as coisas que a gente estava fazendo. Ok? Alguma dúvida? Então, eu vou colocar na página da disciplina alguns arquivos que são relativos a esse modelo. E aí vocês tentam fazer os exercícios, tá certo? Nesse conjunto de slides eu vou colocar também, tem outros exercícios, e se vocês forem olhando o resto dos slides, ele vai falar sobre as restrições, etc. Vai pedir para vocês lerem algumas asserções possíveis e formalizarem, também adicionar fatos e basicamente enriquecer esse modelo. Então é um processo bom de vocês irem acompanhando os slides e vendo o que é pedido e vocês tentando fazer e aí fazendo o progresso. Eu vou colocar os materiais e vocês podem ir estudando por vocês mesmos. Qualquer dúvida é só falar. E aí semana que vem a gente vai começar a fazer umas coisas um pouco mais avançadas em termos de o tipo de especificação que a gente consegue escrever, que é basicamente ter uma noção de tempo. Eu vou disponibilizar sim, Fábio. Eu vou criar agora uma página lá no curso, na página do curso, uma página na página do curso, e eu vou colocar esses slides, vou colocar esses arquivos de exemplo também. Beleza, show de bola, Fábio. Tá. E aí semana que vem a gente vai começar a estudar sistemas dinâmicos, que é sistemas em que o tempo passa. Então, por exemplo, um modelo de família em que pessoas envelhecem e morrem, nascem, esse tipo de coisa. Beleza? Beleza. Então é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa por hoje? Nesse caso, então, é isso aí. Então, muito obrigado, gente, pela atenção. Passem uma boa noite. Quem não terminou a lista ainda, tente terminar. Qualquer dúvida é só falar comigo. E é isso aí, gente. A gente vai se falando. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Boa noite. Beleza, boa noite, gente. Valeu. Obrigado, Daniel. Boa noite. Valeu.